Eu tô literalmente no último capítulo do livro e com medo de acabar ele porque é um dos melhores livros que eu já li, ouvi falar sobre, enfim. A história dele em si já diz muito sobre ele, mas a capa também já diz. Então agora eu vou ler o último capítulo de um dos melhores livros que eu já li e me despedir dele, né, praticamente. E agora a última frase do livro. Então só posso pensar que, embora talvez existam em outros universos, nenhum deles é tão doce quanto esse. Se eu tenho uma coisa para falar desse livro aqui é que ele mexeu com o meu racional e com o meu emocional. Fazia muito tempo que eu não lia um livro onde eu me encontrasse dentro dele de uma forma muito específica, ao ponto de eu olhar para minha vida e eu falar, nossa, eu fiz isso por causa disso. O que eu tô querendo falar é que ao longo da sua vida você vai tomar infinitas decisões que vai te levar para o lugar onde você precisa estar. Talvez uma decisão faça você não conhecer uma pessoa, talvez uma decisão faça você não trabalhar no que você trabalharia, ou não gostar de algo que você gostaria. Talvez uma decisão te leve para uma cama de hospital, como nesse livro. Talvez uma decisão te leve para um amor ou para uma gravidez, como também nesse livro. E decisões são infinitas, até como decisões simples. Será que eu vou ou não hoje no mercado? Talvez você indo ao mercado, você pode encontrar o seu melhor amigo de infância ou você pode encontrar o amor da sua vida. Mas você só fez essas coisas, você só encontrou essas pessoas porque você foi. E não levando agora ao pé da letra do livro, a gente se prende muito no e se da vida. E se um dia isso acontecer, e se um dia eu não gostar mais de ler, eu tô com inúmeros livros dentro do meu guarda-roupa, porque em alguma época eu decidi que queria virar leitora. Mas e se um dia eu quiser formar uma enorme biblioteca na minha casa e todos esses primeiros livros que eu li, que eu tive, que eu comprei, fizer parte da montagem dela? Às vezes a gente se questiona muito quando a gente faz uma coisa e se preocupa demais com o futuro que ainda tá longe pra chegar. Eu não tô querendo dizer que é pra você sair por aí fazendo extremas coisas erradas, como cometer um crime ou ir contra a sua religião ou contra você mesmo. Mas eu tô querendo te dizer que você só tem uma vida, você só tem o agora. Decisões que você toma nunca vai voltar pra trás pra você desfazer ela. Seres humanos cometem erros que levam eles para um futuro bom ou um futuro ruim. Aprenda a dar o primeiro passo na sua vida, porque essa é a primeira decisão que você precisa para seguir em frente. Suas decisões são um processo no qual vão levar você para o futuro. Decisões têm circunstâncias. Decisões faz você pagar pelos seus atos, mas também faz você ganhar recompensas. Agora, falando no lado cristão. Muitas das pessoas acabam questionando Deus, perguntando por que isso não deu certo, ou por que isso deu errado. Eu queria tanto, mas você não fez da maneira certa. Muita gente culpa Deus e diz que aconteceu porque Deus quis que acontecesse. Ok, muitas das vezes até é. Mas você já parou pra pensar que as escolhas que você faz determinam o caminho na qual você vai seguir? Assim como uma mãe dá um conselho para um filho e diz para ele não ir para uma festa, e mesmo assim ele vai, e acaba acontecendo um monte de confusões, e ele acaba se metendo no meio delas, e às vezes até ocasionando uma possível perda ou tudo mais, a culpa não é da mãe, a culpa foi da decisão do filho. E novamente falando pelo meio cristão, ou para muitas pessoas que talvez estejam assistindo aqui que culpem Deus por coisas que não deram certo na sua vida, ou por coisas que deram errado demais, né? Porque às vezes acontece de uma tragédia acontecer, de algo te abalar tanto ao ponto de você ficar bem depressivo. Mas já parou para pensar que as suas escolhas não determinam o que Deus tem ou não preparado para você? Para de culpar Deus ou qualquer força que você acredita que esteja regindo o mundo. Porque todas as atitudes que você toma, as consequências das suas atitudes, são consequências suas, são consequências dos seus atos, são consequências das suas escolhas. Então para de culpar qualquer coisa que você acredite que esteja regendo, ou o destino mesmo, e aprenda que você está no controle da sua vida, você que toma as suas decisões.
Você que fala sim ou não para certas ocasiões e é por isso que você tá onde você está agora. Esse vídeo era para eu falar sobre estudo também, porque acabou minha semana de prova essa semana e eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu tive a decisão de sentar na minha escrivaninha e estudar física. Logo eu que odeio física. Eu odeio porque a maneira como meu professor explica eu não entendo. Eu odeio porque os cálculos são enormes. Eu odeio porque, bom, é tão difícil estudar que me dava preguiça. Mas eu tomei a decisão de estudar. E por mais que na minha prova não tenha caído muito do que eu estudei, eu entendi a matéria. Eu entendi o conceito, eu entendi os cálculos, eu soube como fazer. E eu tenho fórmulas anotadas na minha parede agora e eu tô memorizando elas ainda porque eu sei que talvez um dia eu vá precisar para outro tipo de cálculo. Eu saí da minha prova achando que provavelmente eu tenha errado 80% dela ou 70%, mas com consciência tranquila de saber que eu tomei a decisão de estudar e que agora, no decorrer da correção das provas, da nota que o meu professor me der, da nota que for junto ali de atividade, presença e tudo mais, vai ser uma consequência do que eu estudei, de como eu fui nas aulas, as atividades que eu entreguei. A verdade é que, a longo período, coisas simples, decisões simples que você tomou, como fazer ou não a viagem, vai determinar muito o seu futuro. Entenda que nem sempre você vai estar no lugar certo, ou na hora certa, ou no dia certo, com a pessoa certa, mas você está precisamente onde você precisa estar. E no final das contas, isso é a única coisa que importa.